Pastores, amando pastores, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de inspiração e de consulta para todos aqueles que querem exercer o seu ministério de maneira legítima e abençoadora. Nesse sentido, eu inicio parabenizando a iniciativa de ter um espaço em que nós possamos compartilhar as nossas experiências. Louvo a Deus por cada um dos participantes que estão presentes e aqueles que ainda vão entrarem. Quero agradecer a Deus, em especial, pela vida do pastor Tiago e de toda a equipe organizadora desse momento de confraternização, de fraternidade cristã. Louvar a Deus também pela vida, me permite, Tiago, louvar a Deus pela vida do senhor, seu pai, pastor Silmar Coelho, que sempre foi um homem muito voltado para trabalhar nesta área. Todas as suas ministrações sempre tiveram como foco e objetivo tratar do coração e da alma das pessoas. Nesse sentido, eu quero prestar minha homenagem, prestando minha homenagem ao pastor Silmar Coelho, presto homenagem a todos os grandes líderes desta nação. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus queridos irmãos. O pastor Tiago fez contato comigo e pediu para que eu trouxesse uma palavra a respeito da obra e do ministério e como nós podemos fazer para sermos obreiros mais abençoados e aprovados por Deus. E, nesse sentido, eu fiquei pensando e orando a Deus, Senhor, o que eu devo falar, o que eu posso falar para ajudar o meu companheiro de trabalho. Está dirigindo uma pequena, uma média, uma grande igreja, está fazendo a obra do Senhor. O que eu posso trazer de contribuição? E aí me fez lembrar um pouco da história da minha vida. Eu nasci no ano de 63, fui criado num lar evangélico. Toda a minha vida eu fiquei dentro do ambiente da igreja. Eu nunca fui para o mundo, nunca experimentei as coisas do mundo. Sempre fui criado dentro da igreja e ali permaneci. Algumas vezes forte, muitas vezes fraco, mas sempre na casa do Senhor. No ano de 1977, ou melhor, 1977, eu fui batizado nas águas, na Assembleia de Deus. A única igreja que eu sempre participei em toda a minha vida foi da Assembleia de Deus de Madureira, do Ministério de Madureira. No ano de 1979, eu fui separado para ser cooperador. É o primeiro cargo na escala de obreiro dentro da Assembleia de Deus, chamada escala de cooperador. Daquele ano em diante, de 79 para cá, eu uso paletó e gravata. E nunca mais deixei de usar. No ano de 1980, eu já era segundo secretário da igreja ali em Campinas, onde meu pai era pastor. Em 1981, eu fui consagrado a diácono. Em 1985, eu fui consagrado a evangelista. Em 1990, eu fui consagrado a pastor. E fui, na época, eu fui o primeiro pastor presidente solteiro a assumir a presidência de uma igreja. Eu era solteiro e casei um mês depois com essa que é a minha esposa, a bispa Marvi Ferreira. Em 1991, eu mudei para o Rio de Janeiro. E em 95, eu já era presidente da convenção aqui do Estado. A convenção do Estado tem 6.500 ministros, aproximadamente. E em 95 também eu assumi a presidência da igreja, a chamada Igreja Mãe aqui do Ministério de Madureira, aqui no bairro de Madureira. Por que eu estou contando isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo? Porque, se a gente for passar, já se vão 40 anos, mais de 40 anos, trabalhando ligado diretamente a ministério, a corpo de obreiros, à igreja. E, nesses 40 anos,
eu acredito que eu acertei algumas coisas e outras coisas eu errei também. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Um pouco daquilo que, se eu começasse hoje o ministério, o que eu faria de forma melhor. Eu vou citar 6 coisas aqui, poderia ser 7, 8, 9, 10. Essas 6 eu julguei assim que talvez seja muito pertinente, talvez possa trazer uma contribuição para o ministério de cada um dos irmãos. O que é que eu faria se eu tivesse que começar o ministério hoje? E eu quero tomar por base, para nossa reflexão, um texto devocional localizado na Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, versículo 12 e 14. Conhecido por todos nós, eu passo a ler. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é aqui que eu quero começar. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Faço aonde? No presente. Há 3 tempos na vida, o passado, o presente e o futuro. Então, Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, aqui no presente, porque a vida acontece no presente, meus irmãos, é agora, é nesse momento. A vida está acontecendo, é aqui agora. O que passou, passou. Então, nós temos que ter foco e atenção muito nisso, porque o excesso do passado no presente nos gera uma situação de estagnação e pode nos levar à depressão. O excesso do futuro cria em nós uma ansiedade horrorosa. Então, a vida não é feita nem no passado e nem no futuro, a vida é feita no presente, aqui, agora. Por isso que Paulo diz, uma coisa eu faço, estou fazendo aqui agora. O que importa é o que você está fazendo nesse momento. Ele diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso não significa perder a memória. Ninguém vai perder a memória. A gente não consegue esquecer ou perder da memória as coisas que aconteceram no passado. O que a gente pode fazer nesse momento agora é deixar o passado no seu lugar. Deixa o passado no passado. Não deixe que o passado contamine o teu presente e nem crie destino para o teu futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, coisas boas ou coisas ruins. Tem um adágio popular que diz, águas passadas não movem moinhos, isso é uma verdade mesmo, passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, a gente faz isso quando? É aqui, nesse momento. Então, dito isso, se eu pudesse voltar um pouco no tempo, para começar tudo de novo, eu faria pelo menos 6 coisas, se não diferentes, melhor do que eu já fiz, que eu julgo serem essenciais para o ministério, sucesso e frutífero de um obreiro ou de um pastor. Primeiro deles. Qual seria a primeira coisa, pastor? Não precisa ser essencialmente exatamente nessa escala de valores, mas essa aqui eu julgo que talvez seja a primeira. Sabe qual é? Eu cuidaria mais da minha saúde física e da minha saúde emocional. Eu entraria em menos discussões, participaria menos dessas reuniões enfadonhas que acontecem para resolver tudo e acaba não resolvendo nada. Eu cuidaria mais da minha saúde física e emocional. Paulo escrevendo ao jovem obreiro Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, ou seja, nisto, cuidando de você e do ensino, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Em Atos, capítulo 20, e o versículo 28 diz: olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Primeiro, por vós mesmos. E por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, veja, não é o ensino em primeiro lugar, não é a igreja, primeiro é você. A Bíblia diz que se você fizer isso, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Então, preste muita atenção nisso, amigo. Não inverta as coisas. Não terceirize o cuidado com a sua alma e com o seu corpo físico. Você não pode culpar a Deus pelas coisas que estão acontecendo agora e que foram fruto da sua falta de vigilância, porque você não cuidou do seu corpo físico. Eu vou te falar uma coisa, e eu posso te garantir que isso é uma realidade vital para a nossa vida. Se você não cuidar de você, ninguém tem a obrigação de cuidar de você. Se você não cuidar do seu corpo e não cuidar das suas emoções, não adianta, no final da vida, você culpar a vida, culpar os amigos, culpar a igreja, culpar os liderados, porque essa era uma tarefa que você tinha que fazer. Paulo diz: Timóteo, não perca o foco, prossiga nisso, cuide de você e do ensino, cuide de você e cuide do rebanho. As duas coisas têm que andarem juntas. Um pastor saudável e um pastor emocionalmente também curado, ele será fonte de bênção e de inspiração para muitas pessoas. Mas um pastor enfermo, um pastor doente no seu coração, um pastor doente na sua alma, ele produz menos e trabalha muito. Então, se eu pudesse dar um conselho a você, é esse: cuida da sua saúde. A Bíblia trata o corpo humano como um santuário. Um santuário. A Bíblia diz: vós sois o santuário de Deus, aonde habita o Espírito Santo. Vós sois o santuário do Espírito Santo, que está em vós. Então, se a Bíblia trata o teu corpo como santuário, em outra versão, a revista foi diz vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui na Terra, ele escolheu um lugar para habitar. É no meu corpo e no seu corpo, na minha alma e na sua alma. Às vezes, a gente cuida tão bem do santuário físico e não cuidamos do verdadeiro santuário, que é o nosso corpo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Deus habita no nosso coração. Deus habita na nossa alma. Deus habita no nosso espírito. Então, se eu pudesse começar de novo, eu cuidaria mais do meu corpo físico e da minha alma. Me alimentaria de forma mais saudável. Não descontaria as minhas neuras e as minhas ansiedades nos pratos de comida e nem nos espetos de carne. Eu procuraria dormir mais. Dormir um sono que fosse minimamente recomendável. Eu cuidaria um pouco mais do meu corpo fazendo exercícios físicos. Sim. Se eu tenho dificuldade de ir numa academia, pelo menos eu poderia fazer uma caminhada, porque todo mundo sabe como é importante uma caminhada, como é bom para o corpo, mas principalmente para a mente. Eu não teria vergonha de, em algum momento da vida, precisasse de um profissional e eu procurasse esse profissional, para eu não misturar espiritualidade com espiritualismo. Eu trataria, às vezes, os problemas das minhas emoções como tem que ser tratado. Às vezes é
alguma falta de compensação químico-orgânica no nosso organismo, e a gente precisa procurar um profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra, sim. Se eu tivesse confiança em algum cristão bem, se eu tivesse dificuldade, não teria nenhuma dificuldade de procurar um não cristão. Quer ver um exemplo? Imagine você, 2 médicos. Um é um verdadeiro canela de fogo, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, pós-graduado em teologia e médico. Ele se formou no ano de 1963, foi o ano que eu nasci. De lá para cá, ele nunca mais fez nenhum curso de reciclagem. Ele não fez nenhum curso de especialização. Ele só tem o diploma e o receituário. E eu tivesse um outro médico que não é crente, é ateu, não acredita em Deus, mas ele se formou no mesmo ano de 1963, e de lá para cá já fez mais de 30 cursos de especialização. Tem doutorado. E todos os anos ele faz um curso de reciclagem naquela profissão que ele escolheu, naquela área da profissão que ele escolheu, que é a área que exatamente procuro. E agora eu precisar ser operado. A pergunta é, eu seria operado pelo canela de fogo ou por aquele que não crê em nada? O canela de fogo só tem o curso, o diploma e o receituário. E o outro tem o curso, o diploma e o receituário e mais de 50 cursos de especialização. Só um louco operaria com canela de fogo. Cuida da sua alma. Se você precisar de um tratamento, não tenha vergonha. Vergonha é você viver nesse inferno que, às vezes, a vida te coloca. Cuida da sua alma. Se você cuidar do seu corpo, você está cuidando das suas emoções. Você está cuidando, sim, da sua alma. Em resumo, Jesus diz: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra. A qualidade de amor que você dispensa a você é a mesma qualidade de amor que você vai dispensar ao seu próximo. Você não pode inverter aquilo que o Senhor estabeleceu como líder. Ele diz: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Não esqueça disso. Não perca de vista isso. Deus quer a nossa comunhão. E para que isso aconteça, é preciso que a gente esteja com o coração e com a alma boa. E não tem como separar corpo, alma e espírito. As 3 coisas andam juntas. Número 2. Se eu tivesse que começar novamente hoje, eu investiria mais tempo em treinar e formar líderes. Treinar e formar líderes. Em algum momento da sua vida, você vai ter que mudar o foco do seu ministério. Você vai deixar de ser empreendedor no sentido de conquistar e vai passar a treinar os líderes para que eles conquistem as mesmas coisas que legitimamente você conquistou. Jesus passou 3 anos aqui na Terra, no seu ministério. 33 anos, 30 anos de vida, e 3 anos ele passou treinando líderes. Evangelho de Mateus, o capítulo 10, e o versículo 1 diz assim: e chamando os seus discípulos, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E o versículo 5 ao 8, ele diz: Jesus enviou esses 12 e ordenou a eles: não irei pelos caminhos das gentes,
pela terra dos gentios, nem entre em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Treinamento, orientação, foco, direcionamento. Antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, o reino de Deus, o reino dos céus chegou à terra. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Jesus fez tudo isso. Jesus mostrou como fazia e depois Jesus enviou-os. Ou seja, treinamento, foco. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. Pare de se torturar porque você escolheu um obreiro e ele não deu certo. Pare de se torturar com isso. Será que eu errei? Se você for parar por esse ponto de vista, então Jesus errou também. Porque Jesus, um dos 12 discípulos, é Judas. E o Evangelho de Mateus diz assim, Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Jesus tentou o tempo todo trazer Judas para o caminho da salvação, e ele não conseguiu. Jesus tentou salvar Judas durante o tempo todo da sua existência como o Cristo, Filho de Deus, o Messias. Ele gastou 3 anos tentando conquistar o coração de Judas e não conseguiu. Então, você pode ter certeza que, se você escolher, você vai ter pessoas que não vão seguirem os mesmos passos que você seguiu. Você não vai conquistar todas as pessoas que você pensou que iria conquistar. Em algum momento, alguma coisa vai dar errada. E o que é que você faz? Você não pode parar se culpando. A única coisa que você não pode permitir é que Judas mude o teu coração. Você pode não mudar o coração do Judas, mas o Judas não pode mudar o teu coração. Não permita que isso aconteça. Então, é normal você escolher pessoas e as pessoas, em algum momento, não darem certo. Você não pode ficar focado nisso. Pense em todas as outras. Tem mais 11. Tem mais um grupo enorme de pessoas que vão darem certo. Então, não tenha medo de fazer escolhas. Não tenha medo de treinar líderes. Treinar líderes é delegar a eles as tarefas. Sim, Jesus treinou, mostrou como é que se faz e disse, agora vocês vão. E eles foram. E voltaram trazendo os resultados. E Jesus disse, vocês estão impressionados porque os leprosos foram limpos, os demônios foram expulsos, vocês viram muitas curas, vocês estão impressionados com isso, parabéns. Mas não se esqueçam, o mais importante de tudo isso é o nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Ou seja, não percam o foco, valorizem principalmente o fato de que vocês vão passar em eternidade comigo. É isso que vale. Então, não tenha medo. Líderes treinam líderes. Líderes treinam líderes. Liderança é aprendizado. Ninguém nasce líder. Você pode até nascer com uma aptidão, mas a liderança, ela é fruto de treinamento. Meu pai sempre diz uma coisa que é extraordinária. Papai tem umas coisas que ele tira assim, de vez em quando, nos momentos de maior descontração, que eu falo, meu Deus, o que é isso? Olha o que ele falou. Ele falou para mim um dia, meu filho, sabedoria é o acúmulo das experiências. Olha que coisa extraordinária isso. Sabedoria é o acúmulo das experiências. Sabedoria é o acúmulo das experiências. Isso é fantástico. Jesus diz assim, a sabedoria é justificada pelas suas obras. A sabedoria é justificada pelas suas obras. Você conhece um homem sábio pelas obras que ele realiza. Então, a experiência nos traz uma coisa extraordinária. Sabe o que é? É na experiência que a gente aprende os atalhos.
que a gente para de bater cabeça, que a gente aprende a dar marcha ré na hora que tem que dar, que a gente aprende a fazer como a água, que não fica brigando com a rocha, mas contorna a rocha e segue o seu leito, o seu propósito, o seu destino. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A pior coisa do mundo é a gente morrer e não deixar um legado. A gente morre e os nossos projetos vão junto com o nosso corpo para o caixão. Por quê? Porque muitas vezes nós não tivemos o cuidado de treinar líderes, gente que pudesse dar continuidade na história da nossa vida, dos nossos valores, dos nossos ideais, dos nossos projetos. Existe uma diferença entre herança e legado. A herança é aquilo que a gente pode aferir em dinheiro. E o legado é aquilo que não dá para aferir em dinheiro. São valores morais e espirituais que são eternos, intangíveis. Então, meu amigo, meu irmão, invista em treinar líderes. Eles, e o ideal é quando eles se tornam melhores do que os seus mestres. Esse é o ápice do sucesso de um obreiro, é quando você consegue formar um obreiro que fica melhor do que você. Número 3. Se eu tivesse que começar o ministério hoje, eu diria para mim mesmo: pare de se importar com as críticas e nunca se entristeça com a falta de respeito e de elogios. Pare de se importar com as críticas. Porque a tal crítica construtiva, normalmente ela vem daquele que nunca construiu absolutamente nada. Normalmente, os críticos eles são um grupo de desocupados que vivem para achar defeito na vida alheia, porque eles não conseguem conviver com a sua inutilidade na vida. Isso é um crítico, é um desocupado que vive procurando defeito em tudo e em todos para ocupar a mente dele com aquilo que ele nunca teve coragem de levantar da cadeira para ir fazer algo minimamente bom ou então diferente daquele com a qual ele tem uma crítica, diferente ou melhor. Então, meu amigo, meu companheiro, obreiro do Senhor, não dê valor às críticas. Não permita que a opinião de estranhos te definam. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. O apóstolo Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros do mistério de Cristo. Não seja menos do que isto. Não permita que ninguém trate você menos do que isso. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. O homem de Deus, ele é, na sua essência, envolto em mistérios. Ele é um mistério por si só. A Bíblia diz que os espirituais comparam as coisas espirituais com as espirituais. Então, não seja menos e não aceite um tratamento menos do que esse. Ministro de Deus e dispenseiro dos mistérios de Cristo. Certa vez, reuniu um grupo de líderes líderes políticos, em torno do Dr. Billy Graham. E o projeto deles era o seguinte: vamos trabalhar para que o Dr. Billy Graham se torne o candidato à presidência da República dos Estados Unidos da América. Nós vamos conseguir fazer ele ganhar essa eleição, vamos nos esforçar. Então, procuraram o Dr. Billy Graham.
e disseram: nós queríamos lançar o seu nome a candidato da presidência dos Estados Unidos da América. Ele olhou para um, olhou para outro e disse: por favor, não me rebaixe. Por favor, não me rebaixe. Eu sou ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Não me rebaixe. Provérbios, capítulo 27, e o versículo 21 diz: a pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração de um ser humano é testada na hora em que ele recebe os elogios ou os louvores. Não se torne dependente de elogios e nem ande e nem entre em depressão com as críticas. Busque o equilíbrio entre isso. Nós estamos vivendo uma sociedade de curtidas, de elogios, de videozinhos de lacração. Nós estamos vivendo uma sociedade, como diz o apóstolo da Igreja Vida Nova, o apóstolo Ezequiel, em que a espiritualidade está profunda como uma piscina, em que as pessoas, como diz o pastor Marcos Gregório, em que as pessoas têm 100% de opinião e 0% de convicção. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. É a sociedade da curtida, é a sociedade da lacração, dos videozinhos, dos insultos, dos ataques, a sociedade da cultura do cancelamento. Junta todo mundo e diz: vamos desconstruir aquela pessoa. Nós estamos vivendo nessa sociedade. E o que é que você tem que fazer como pastor, como ministro? Não perca o foco. Você é ministro de Deus. Você é ministro de Deus. Não aceite menos que isso. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Quando alguém der opinião naquilo em que não foi perguntado, não perca o seu tempo com esse tipo de gente. Não perca o seu tempo com esse tipo de gente. Porque a opinião, quando é dada e não é pedida, é atrevimento. Vou te repetir isso. Opinião não pedida e só é dada por quem é atrevido. E por trás de uma pessoa toda cheia de opinião, tem um hipócrita. Você pode acreditar no que eu estou dizendo. Tem um hipócrita que está tentando esconder os seus pecados e a sua vida leviana. O que você tem que fazer? Bloqueie esse tipo de gente. Não perca tempo com esse tipo de gente. Sabe? Mantenha a sua sanidade mental. Outra coisa. Aprenda a conviver com o invejoso. Todo invejoso é uma pessoa que possui um grave complexo de inferioridade. Ele é invejoso porque ele não consegue fazer igual a você. Aliás, o invejoso, eu sempre digo isso, o invejoso ele não quer uma bênção igual a tua, ele quer a tua bênção. Ele não quer ser igual a você, ele quer te sequestrar. Se ele puder, ele quer passar um X para te eliminar do caminho dele. Então, não perca tempo com esse tipo de gente. Ele vai fazer tudo o que é possível para te levar ao mais baixo nível de agressão verbal e antissocial. Na verdade, esse tipo de gente, eles têm uma psicopatia grave. Então, vou te dar uma dica que eu acho que é importante para você. Evite passar muita informação para o invejoso. Evite passar muita informação para o invejoso. Quanto menos informação você passar, mais possibilidade de paz você vai ter nessa existência. Esse tipo de psicopata, ele não quer uma vida igual à tua, ele quer a tua vida. Número 4. Se eu pudesse começar o ministério tudo novamente hoje,
eu aprenderia isso, e o que eu vou dizer aqui, eu sei que vai chocar 100% das pessoas que estão me ouvindo aqui. Aprenda isso. Deus age na providência. As pessoas agem na conveniência. Vou repetir. Deus age na providência. As pessoas agem na conveniência. O mesmo Pedro que puxou a espada para arrancar a orelha de Mal foi o mesmo Pedro que dormiu lá no jardim de Getsêmani enquanto Jesus estava agonizando de dor emocional. O mesmo Pedro que puxou a espada para arrancar a orelha de Mal foi o mesmo Pedro que, quando Jesus foi preso, passou a seguir Jesus de longe. O mesmo Pedro que puxou a espada para arrancar a orelha do Mal foi o mesmo Pedro que, quando Jesus estava preso, negou a ele 3 vezes, e Pedro andou 3 anos com Jesus. E olha que, nesse caso, Jesus ainda avisou ele, disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus estava dizendo: Pedro, presta atenção. E foi exatamente o que aconteceu. Então, não sofra quando alguém deixar a tua companhia. Não se entregue, não se acabe, não se destrua por causa disso. É normal. Algumas pessoas vão com você até o final da sua caminhada. Algumas pessoas vão seguir você até o final do seu ministério nesta igreja. E algumas simplesmente vão te abandonarem. E, às vezes, serão pessoas que, em algum momento da vida, vão puxar a espada para te defender. Mas, depois que as coisas ficarem difíceis, elas vão deixarem você. É normal. Não sofra por causa de... Meu Deus, eu perdi aquele irmão, ele era tão precioso. Ótimo! Porque, algumas vezes, o abandono ou as pessoas te abandonarem não é derrota, é livramento, amigo. É livramento. Gente que não acredita nos seus projetos, gente que não aplaude a você, gente que não está com você na hora da dor e do sofrimento e da angústia, mas está só na hora do riso, da alegria ou da euforia. Quando essas pessoas vão embora, não é derrota, não, é livramento. É livramento de Deus para a sua vida. Então, entenda isso também. Não faça seguidores de si próprio, faça pessoas que sejam discípulas e seguidores de Jesus. Quando alguém chegar até perto de você e dizer: pastor, quero a sua bênção para ir embora. Eles já decidiram. Eles estão vindo só te comunicar. E o que você tem que fazer? Se eles não estão saindo no estágio de rebelião, diga a eles: vai com Deus. E o que é que vai acontecer? Deus vai mandar mais pessoas para você. Às vezes, tem pessoas que estão ocupando lugares na igreja ou no seu ministério, na sua vida, que estão atrapalhando outras pessoas chegarem perto de você. Então, quando essas pessoas vão embora, Deus envia, vai 1, Deus envia 10. Pare de sofrer quando alguém não acredita mais ou saiu da sua jornada e da sua vida ministerial. Número 5. Seja aquilo que você gostaria que as pessoas fossem com você. Seja aquilo que você gostaria que as pessoas fossem com você. Dale Carnegie, ele escrevendo um livro que é um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele disse uma frase que ela é extraordinária. Ela é divisor de águas. Ele diz o seguinte no seu livro:
A melhor maneira de ter amigos é ser amigo. A melhor maneira de ter amigos é ser amigo. Às vezes nós queremos nos cercar de amigos, mas nós não somos amigos. Às vezes nós queremos ter os melhores amigos, mas a gente não é esse melhor amigo. A gente pensa na gente e não pensa no próximo. Então, ser amigo, você nunca perde nada, porque ser amigo pode atrair bons amigos. Mas se aquele que você foi amigo não foi e não se tornou um amigo seu, você também não perdeu nada. A melhor maneira de ter amigos é ser amigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele diz: rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fosse chamado, com toda humildade e mansidão. Aliás, Jesus, só para abrir aqui um parênteses, Jesus já deu a receita de como é que a gente consegue alívio e vive aliviado nessa existência. Ele diz: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha, a receita é essa: humildade e mansidão. Quando você decide viver e praticar a humildade e a mansidão, a Bíblia diz que você encontra descanso para a sua alma. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A receita para encontrar descanso para a alma é viver com humildade e mansidão. Jesus já disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, de alma. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade quer dizer longo ânimo, não desistir fácil das coisas. Suportando-vos uns aos outros amor, ou seja, sendo suporte, base. Assim como Arão e Ur foi suporte para Moisés naquela guerra, enquanto eles seguravam o braço de Moisés, Deus dava vitória ao seu povo. A gente tem que ser assim. A melhor maneira de ser amigo de ter amigos é ser amigo. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. É isso. Seja esse elo, esse vínculo da paz para a igreja, para a sociedade, para a família, para os amigos. E terminando, não apague a chama do espírito do seu coração. Não apague a chama do espírito no seu coração. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 19, não extingais o Espírito Santo. Em outras palavras, não apague a chama do Espírito no seu coração. Meu irmão, uma certa vez, o pastor Gesiel Gomes me contou uma experiência que foi basilar. Um novo obreiro, procurou o ministério, procurou a ele para reclamar do seu ministério. Disse: pastor, as coisas não estão dando como eu pensava que ia dar. As coisas não estão andando, não estão funcionando. Eu faço as coisas e não dá nada certo. Eu tenho lutado para fazer com que as coisas aconteçam e elas simplesmente não acontecem. Eu estou absolutamente decepcionado com a minha chamada ministerial. Eu queria dizer ao senhor que eu estou desistindo. Não quero mais. Eu acho que eu não fui chamado para isso. E o pastor Gesiel Gomes olhou para aquele obreiro, um jovem, e disse: meu filho, sabe qual é o seu problema? Você está trabalhando muito e produzindo pouco. A vida vai te ensinar que a gente produz mais quando a gente trabalha menos. Como assim, pastor? Ele disse: meu filho, Deus não quer o teu trabalho, Deus quer a tua comunhão. Deus quer a tua comunhão.
Deus não quer o teu trabalho, Deus quer a tua comunhão. Porque quando você tem comunhão com Deus, você trabalha menos e produz mais. Não extingais o Espírito Santo. Não deixa a chama do Espírito apagar do seu coração. Pastor, como é que eu mantenho esta chama acesa? Como é que eu coloco lenha nessa fogueira? Primeiro, oração. Oração. John Bunyan diz que as melhores orações são aquelas que têm mais gemidos do que palavras. Oração. Grande parte das vezes na nossa vida a gente dobra o joelho e não sabe o que falar. Mas só de você estar de joelho dobrado, ou estar num momento de comunhão com Deus, e levar o seu pensamento a Deus, você já está praticando uma coisa que é extraordinária. Você está buscando a comunhão com Deus. Este sinal aqui, quando a gente levanta a mão para o céu, o significado disso aqui é rendição. Senhor, eu estou absolutamente rendido ao Senhor. Eu me entrego por completo. Estou rendido aos seus pés. As minhas mãos são pequenas e são frágeis, mas se o Senhor colocar a sua mão sobre as minhas mãos, eu tenho certeza que as coisas vão darem certo. Oração. Segundo, leitura da palavra. Leitura sistemática da palavra. Você já parou para imaginar se o tanto que a gente abre o celular, ou o iPad, ou um smartphone, a gente pegasse e lesse a Bíblia, quanto tempo nós iríamos gastar diariamente para o nosso verdadeiro enlevo e comunhão espiritual? Ou se a gente fizesse diferente, cada vez que a gente abrir o celular, antes de abrir o celular, a gente lesse um versículo da Bíblia, ou lesse um texto da Bíblia, ou lesse um capítulo da Bíblia. Então, o problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. A gente gasta tempo com muitas coisas que não seja a palavra de Deus. A Bíblia diz: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém em caminho pecador, nem se assenta em roda escarnecedor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. E, por último, agora encerrando mesmo, uma vida de consagração, de santificação. Santificação em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua chamada, que você possa ser um obreiro muito bem-sucedido, porque o teu sucesso é o sucesso da obra de Deus. A tua prosperidade é a prosperidade da obra de Deus. Não se esqueça daquela palavra de Paulo que eu disse desde o início. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Porque se você fizer isso, você vai salvar a sua alma e vai salvar os que te ouvem. Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder a sua alma. Quando eu comecei o ministério, eu pensei que eu tinha poder para ganhar o mundo inteiro. Depois eu comecei a pregar e disse: não vou ganhar o mundo inteiro, vou tentar pregar para ver se eu ganho o Brasil. Depois eu falei: não, o Brasil não vou dar conta de ganhar. Então eu vou trabalhar para ganhar o meu estado. Aí a vida foi mostrando que não era bem assim. Aí eu fiz um projeto para a minha cidade. E você sabe qual é o meu projeto de vida hoje? É salvar a mim mesmo. Esse é o meu maior projeto de vida. Eu posso não ganhar o mundo inteiro, não posso não ganhar o Brasil, posso não ganhar a minha cidade. Eu só não posso me perder. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tive de compartilhar um pouco das experiências com os teus servos. Meu Deus, que a gente possa refletir sobre tudo que ouvimos, lemos e testemunhamos, e que a gente possa ser obreiro melhor, e que, principalmente, a gente consiga viver essa existência e poder chegar
ao final da existência, dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Senhor, não nos deixe terminar na carreira, mas permita-nos terminar a carreira. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Prazer imenso, irmãos.